Salve nação, Paul Fla passando aqui rapidinho. Este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, antes de qualquer coisa, deixe seu like aí, ajude esse canal a crescer cada vez mais. E isso você faz deixando seu like, acionando o sininho, se inscrevendo no canal e compartilhando para geral. Espalha por aí que o Rio Fla Notícia está no ar. Agora vamos assistir a mais um vídeo bacana que o Paul Fla separou para vocês aqui no Rio Fla Notícias. Segue! Sobre o Landim, eu fiz uma entrevista com ele e ele admite até a possibilidade, desde que haja ali um acordo, né, digamos assim, dentro do clube. A entrevista está no meu blog no UOL. Essa proposta já tinha sido levantada em março, mais ou menos, né, dentro do clube, de mais um ano de mandato sem reeleição, e ele não diz que sim nem que não, ou seja, admite, de certa forma, essa possibilidade. Então, convido o torcedor do Flamengo, especialmente, ou aqueles que têm interesse no tema, que leiam a entrevista do presidente do Flamengo. Sobre a questão do mercado, eu acho que, assim, tem que ter fair play financeiro, né, o âncora? Tem que ter o fair play financeiro. Não é possível esse negócio do Flamengo contratando jogador. Cadê o fair play financeiro? Tomara que tenha fair play financeiro, né? Seria muito bom ter fair play financeiro. O Flamengo tem uma condição financeira que os outros não têm, então, e ele é mais agressivo no mercado. Essa semana mesmo, todo mundo fala muito do Palmeiras. Você vê, o Palmeiras tentou contratar o Moreno, que é o meia do Racing, um bom jogador, tem 24 anos. Talvez seja o principal jogador do time no momento, e ofereceu 6 milhões de euros aproximadamente, pouco mais do que isso. O Racing rechaçou na hora, até porque já teve propostas maiores. Às vezes me dá a sensação de que o Palmeiras não entendeu muito bem o quanto custam esses jogadores e como funciona esse mercado de fato, né? As cifras são um pouco mais altas do que as pessoas imaginam, então você não vai contratar esse perfil de jogador. E no caso, acho que o Flamengo ele tem mais recursos, né? E ele vai para cima mesmo. Mas os dois jogadores lá da Rússia, na verdade, o interesse é o Claudinho. O Wendel está surgindo mais como uma possível oportunidade, porque é um jogador que criou lá um problema com os russos, não foi inscrito na temporada pelo Zenit, e então o Flamengo já está em negociação com o Claudinho e está tentando trazer mais um. Eu imagino que, por exemplo, emprestado, ou se eles venderem parte dos direitos, né? Não acredito que o Flamengo pague 15 milhões pelo Claudinho e mais 15, digamos, pelo Wendel, que custou 20 ao Zenit, né? Quando foi contratado junto ao Sporting. Ele começou no Fluminense, foi para o time lá de Portugal e de lá ele seguiu para a Rússia. Mas a meta, o objetivo número 1 do Flamengo lá no mercado russo é o Claudinho. A negociação é difícil, ela vai se arrastar por mais tempo. Geralmente essas negociações só terminam no final da janela, né? Porque todo mundo estica bastante a corda até que o momento em que tem que bater o martelo se aproxima, e aí começam a ser tomadas as decisões. Mas é possível que pelo menos um desses dois reforce o Flamengo no decorrer da temporada. Agora, eu acho que é muito importante que os dirigentes entendam, o Landim, principalmente, que é o presidente, né? Marcos Braz também, que no momento que você faz contratações no meio de uma temporada, você faz, não é para 6 meses, você faz um contrato de 4, 5 anos com o atleta. Tem que se pensar na outra temporada. O Flamengo faz muitas contratações no meio do ano porque o calendário europeu ele se abre de verdade no meio do ano. A janela de janeiro ela é uma janela intermediária, pequena, digamos assim. Essa é a principal. Então, as oportunidades de negócio, aqui e fora, elas se concentram no meio da temporada brasileira. Então, você tem que contratar agora pensando no ano que vem. E aí você, de repente, arremata com uma ou outra contratação no começo do ano. E o Flamengo está fazendo uma reformulação do seu elenco, muito claramente, já vem de algum tempo isso. Os jogadores contratados até mais jovens, na faixa aí de 25, 26 anos, jogadores nascidos em 97, por aí. Então, eu entendo que é importante entender isso, e para isso tem que continuar com o técnico. Não pode condicionar o trabalho do treinador a um eventual título ou não, né? O Flamengo já mandou embora técnico, já abriu mão de técnico sendo campeão e não sendo campeão. Tem que ter uma sequência para o cara fazer esse planejamento e você disputar o que for possível esse ano e estar mais forte no ano que vem, de fato. Já se perdeu muito tempo por conta disso. Mas acho que tem uma clara diferença aí entre o Flamengo e o Palmeiras. Os outros não têm condição nenhuma de competir com isso, evidentemente. Por isso que eu estou citando o Palmeiras. Fora o Palmeiras, quem é que pode ir ao mercado com essa volúpia? Ninguém. Ninguém pode nem pensar nisso. A diferença ela é muito grande. O Flamengo tem hoje um potencial de investimento maior do que de muitos times europeus até. Claro que eu não estou falando dos maiores, né? Estou falando de outros times europeus, médios para baixo, que não fazem contratações muitas vezes nas cifras que o Flamengo trabalha, 15 milhões de euros. Muitos times na Europa não trabalham com esses valores, e se você considerar a diferença do câmbio, isso realmente ele é bem significativo. Agora, esse potencial econômico, ele não até hoje não foi bem explorado, bem aproveitado, pelas razões que eu citei há pouco. Acho que isso é que precisa mudar, urgentemente. Até por isso mesmo o Flamengo está a 12 pontos do líder do brasileiro, que é bizarro. De novo, muito distante
da briga real pela competição mais importante. Foi a vitória que deixou o Flamengo na frente da estatística histórica contra o Grêmio. 41 vitórias do Flamengo, 40 do Grêmio e 39 empates. Por outro lado, nos últimos 10 jogos, o Flamengo ganhou 7, empatou 2 e perdeu 1. E perdeu o jogo do Maracanã, 1-0 gol do Borja em 2021, quando o Filipão era o técnico. Então tem um desencaixe da marcação do Grêmio, que não é por causa dos 3 zagueiros, mas tem um desencaixe desde quando jogava Jeromel e Kahneman. O Grêmio não consegue marcar o Flamengo. E não consegue marcar o Flamengo, e agora a gente já está na agulha com ela, que vai analisar tudo para a gente. Porque você sabe que aqui no De Primeira temos prancheta de Paulo Vinícius Coelho. Ele não só opina, ele não só informa, ele não só comenta. Ele mostra taticamente o que acontece dentro de campo. E a gente é chique aqui no nosso De Primeira, porque temos vinheta para anunciar ela, a prancheta de Paulo Vinícius Coelho, o nosso PVC. Olha aqui, ó, por que desencaixa? Vou tentar mostrar por que desencaixa isso aqui. O Flamengo joga assim, né? O Flamengo tá de vermelho. Vou inverter aqui, ó. Não, hoje tá certinho, hein, PVC? Flamengo de vermelho, Grêmio de azul. Você pegou a prancheta certa hoje. Olha lá, viu? Olha lá. Em tese, você joga aqui Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Só que não funciona assim. E o Grêmio no 5-4-1 quando defende, que é um 3-4-2-1 quando ataca. Mas aí começou atacando com Cristaldo, Bitelo e Cristaldo, o Soares na frente. Rapidamente o Flamengo já começou a mandar no jogo, aí vira um 5-4-1. Aí você vai dizer, o Flamengo é esse 4-2-3-1? Não é. Na movimentação não é. Porque o Everton Ribeiro vem para cá, o Wesley sobe para dar amplitude pela direita, o De Arrascaeta veio dar amplitude pela esquerda e o Bruno Henrique veio para aqui. Então você já tem 5 contra 5 aqui atrás. O Vitor Hugo se manda por aqui, o Felipe Luiz vem por aqui, e quando você presta atenção, o Felipe Luiz está jogando como volante, tem só os 2 zagueiros contra o Cristaldo, porque o São Paulo trabalha sempre com superioridade numérica. 2 contra 1, 3 contra 2, 5 contra 5 e o Vitor Hugo se enfiando aqui, para ficar 6 contra 5. Mas o X da questão ontem é a marcação individual que o Renato gosta de fazer. Então, se é o Kahneman e é o Gabigol que está aqui, o Gabigol sai para o lado de cá e o Kahneman persegue e abre espaço. O Sampaoli sempre gostou muito de fazer o que se chama jogo posicional, ou seja, cada um no seu quadrante, não é cada um no seu quadrado. O Wesley ataca pela direita, o Everton Ribeiro vem para a meia direita, Gabigol, Bruno Henrique na meia esquerda e o Arrascaeta na ponta esquerda. Tá. Só que com a marcação individual, ele percebeu e libertou os jogadores para fazer um movimento que às vezes o Gabigol estava aqui, o Bruno Henrique estava de centroavante, o Gabigol do lado de cá, porque o Kahneman ia sair atrás, porque o Bruno Vini ia sair para percorrer, para perseguir. Então, o São Paulo deu uma liberdade para os 5 homens de frente que normalmente ele não dá. E isso tornou ainda mais difícil, porque cada movimento era um zagueiro que saía do lugar. Então, por exemplo, o Arrascaeta vem para dentro, o João Pedro vem com ele. Quando o Wesley dá o tapa na bola aqui, o Bruno Henrique está soltinho, porque o João Pedro não acompanhou a jogada do primeiro gol. O Bruno Henrique toca a bola, o Gabigol faz 1-0. Então, desencaixou. Parecia um brinquedo daqueles de criança tentando encaixar um quadrado num triângulo. Não encaixava nunca. Meu sobrinho gosta muito desse brinquedo. Aí ele pega o caminhãozinho ali, aí você coloca o triângulo, o círculo, o quadrado, o retângulo, vai tendo que encaixar um em cada um. E realmente esse desencaixe ficou muito claro, porque o Flamengo, assim, teve um momento que até a torcida começou a gritar olé. E outra, sobe a placa no Flamengo, sai Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Entram Alan, Everton, Cebolinha e Pedro. É um elenco muito acima de qualquer outro do futebol brasileiro, PVC. É muito acima. Você gasta porque tem mais dinheiro para contratar. O Flamengo ganha 500 milhões de reais a mais do que o segundo em receita. E o Flamengo não é mais hegemônico no Brasil por erros do Flamengo. O Flamengo, desde o Jorge Sampaoli, teve 9 técnicos em 4 anos. E fora as multas que você já vem falando aqui, o valor de multa que o Flamengo tem gastado para as demissões em sequência dos seus treinadores, isso realmente vem chamando muito a atenção, mas o Flamengo tem uma vantagem muito boa para o jogo da volta, poderia ter sido mais até, o Gabigol perdeu o pênalti, que não é comum,
terceiro pênalti, acho, desperdiçado por ele nessa temporada, se eu não estiver enganado, de cabeça. É o sétimo ao todo, né? São 55 cobranças, ele marcou 48 gols e perdeu 7 pelo Flamengo. Tá aí o nosso HD PVC, que tem tudo na ponta da língua. Jordana, palavra imbatível que me bate na cabeça aqui, que para mim, mesmo que não encaixar, tende a ser para mim bastante imbatível. E eu não descarto o Campeonato Brasileiro do Flamengo, ainda não descarto. Eu vou esperar a virada do turno ainda, porque eu acho que se o Flamengo resolver, ou sei lá, se encaixar 2 ou 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, eu acho que a pressão vai ficar grande, inclusive sobre quem está mais para cima. No caso, o Botafogo, embora a vantagem seja bastante longa. Para mim, o elenco do Flamengo ele é muito melhor do que os outros, a ponto de do Flamengo ainda ter condição de encostar no Campeonato Brasileiro. Para mim, a Copa do Brasil me parece quase favas contadas, seja com quem for a final, e acho que isso ficou muito claro quando os 4 entraram em campo. A diferença do Flamengo para os outros é uma diferença meio europeia brasileira, assim, né, do futebol. Mas queria ouvir você. Não, o Ilan tava falando aí, né? E aí teve uma hora que ele falou assim: ainda não tá encaixado. Eu só consegui pensar, imagina quando estiver encaixado. Então, porque o segundo tempo do Flamengo, para mim, ontem foi absurdo. Né, foi avassalador. Eu estava conversando hoje com alguns colegas, parecia que tinha 30 atletas do Flamengo contra os 10 do Grêmio, né? O Grêmio teve também uma baixa, mas o Grêmio teve muita dificuldade na construção de jogo, de sair do seu campo de defesa. Eu lembro de pouquíssimas finalizações. Eu acho que assim, o Grêmio chegou em algumas oportunidades com o Soares, era bola no Soares, e algumas vezes no Ferreirinha, ali por ali, mas foi dominado pelo Flamengo, e é uma coisa muito interessante, né, que vocês estavam falando sobre o elenco, né, o peso do elenco, né. Eu lembro que antes da transmissão começar, eu estava olhando lá a informação de que o Ayrton Lucas não ia jogar e simplesmente entrou Felipe Luiz, e que fez uma grande partida, né? Que fez uma partida absurda, mas eu acho que o Flamengo volta a ser aquele Flamengo temido, né? Dali de 2019, né? Que estava ganhando tudo, que estava se consolidando, né? Vem com esse peso de um projeto, de um elenco recheado e de um Sampaoli que está conseguindo extrair, ainda que o projeto não esteja consolidado, mas ele consegue extrair o melhor do que ele tem ali dentro de campo, né? E isso para o Flamengo, acho que em relação aos outros clubes no Brasil, a nível de proposta de jogo, a nível de estratégia e até mesmo de talentos individuais, ainda que não esteja imbatível, já é o suficiente. Eu estou com você em relação à Copa do Brasil, mas estou com o Ilan em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Botafogo conseguiu construir uma campanha nesse primeiro turno que vai possibilitar lá na frente uma inconsistência, né, uma variação, e que ainda assim vai deixá-lo tranquilo, porque o Botafogo também, embora não tenha a mesma qualidade de elenco do Flamengo, é um time que consegue reagir bem às situações adversas, né? No jogo contra o Santos, eu acompanhando ali num determinado momento do jogo, eu senti que o Botafogo estava um tanto perdido, obviamente que o Santos não vive um bom momento, né, mas naquela situação ali em que estava perdido, conseguiu se encontrar e achou os 2 gols com o Tiquinho, que é um cara que está numa fase grandiosa e acaba desequilibrando para o Botafogo. Então acho que o Campeonato Brasileiro é do Botafogo, mas Copa do Brasil e muito provavelmente a Libertadores é com o Flamengo, porque são campeonatos de mata, em que se decide em um jogo, e o Flamengo está tendo essa capacidade de, nesses primeiros jogos, né, mesmo quando teve dificuldade contra o Atlético Paranaense, também conseguiu se sair muito bem. Então, acho que Libertadores e Copa do Brasil é do Flamengo. Marília, sempre... Oi, fala, Ilan, pode falar. Deixa eu só pontuar rapidamente em relação ao que eu falei do Campeonato Brasileiro. A questão da pontuação não é nem tanto em relação ao que o Flamengo, ao que o Palmeiras, ao que o Grêmio podem fazer. É que teria que haver uma queda muito vertiginosa do Botafogo, que tem 40 pontos, e se ganhar mais 12 jogos em 22, 12 em 22, praticamente metade dos pontos. Se ele tiver um aproveitamento de 50%, 55% daqui para frente, vai chegar a 76%. Se eu não me engano, nunca um time com 76 deixou de ser campeão brasileiro. Se ele ganhar 13 jogos, vai a 79. Pode perder os outros 9 todos. Então, assim, pode acontecer? Claro que pode acontecer.
mas a queda do Botafogo teria que ser muito vertiginosa. E, para mim, já mostrou algumas vezes nesse campeonato, incluindo o jogo contra o Santos, esse último jogo, que é um time sólido. O Botafogo tomou 2-0, empatou e terminou o jogo com muita possibilidade de vencer o Santos, né? Não venceu por milagre. Então, é um time que está muito difícil de perder pontos. Só perdeu 2 jogos e empatou 1. Esse é o Botafogo até agora. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Poflá trouxe para vocês. Não esquece de deixar seu like, acionar o sininho e se inscrever no canal. Compartilha para geral e em breve estaremos aqui com mais vídeo bacana para vocês. Segue!